Marcelino ligou para a gente, obrigado Marcelino. Ele pergunta se a pessoa que tem vitiligo pode usar protetor solar. Pode e deve, né? A pele com vitiligo naquele local, ela não tem tanta melanina, na verdade ela não tem melanina nenhuma naquele local, então ela é uma pele mais desprotegida no local da mancha. Ele deve usar. A Rosângela ligou para a gente dizendo o seguinte, tenho micose nos 2 dedões do pé e está tomando, se eu vou ler bem aqui, fluconazol mais de 1 ano, não estou vendo melhor. Será que não sei se é fluconazol mesmo? A micose é debaixo da unha, é isso mesmo? Fluconazol? Fluconazol. Fluconazol. Uhum. E ela está tomando há mais de 1 ano e não está vendo melhoras. A micose é debaixo da unha. Existem diversos medicamentos para onicomicose. Então, o ideal é que ela vá ao médico que está cuidando do tratamento dela, converse com o dermatologista que está tratando e conte sobre essa demora. O fluconazol é um medicamento que costuma ser mais demorado do que os outros mesmo, mas dependendo do caso vai ser ele que vai ser indicado. Então ela tem que conversar com o médico que prescreveu. Mas esse remédio é bom para esse tipo de micose? Ele é um dos medicamentos usados para tratamento de micose, mas a gente precisa avaliar individualmente o caso do paciente para ver se o fluconazol que vai ser usado para ela ou se é algum outro. E nesse caso que tem 1 ano que ela está tomando, 1 ano de fluconazol não é um tempo exagerado para o fluconazol, mas ela precisa reavaliar, porque se ela estiver tomando e estiver tendo alguma melhora clínica, aí pode ser que o médico mantenha por mais alguns meses. Mas se ela não estiver tendo melhora nenhuma, vale a pena ele reavaliar de acordo com o quadro geral dela, o aspecto da unha, exames que ele pode fazer do fungo que está ali embaixo e avaliar que outras medicações ela toma para ter cuidado com interações medicamentosas, para definir qual outro tratamento que ela vai usar. A Débora ligou para a gente, obrigado Débora. Ela disse que está com os braços com manchas brancas. O que ela tem que fazer? Tem diversos tipos de manchas brancas. Tem algumas manchas que surgem na época do verão agora, que são um tipo de micose. Na verdade, essa manchinha é um micro-organismo que vive colonizando o nosso folículo piloso e na época do verão, quando a gente se expõe ao sol, a mancha aparece. Provavelmente ele já existia ali antes disso, mas ele não estava visível a mancha. Pode ser um tipo assim, podem ser manchas causadas pelo sol de forma aguda ou pelo sol de forma crônica. Então ela precisa ser avaliada por um dermatologista para definir exatamente qual dessas manchas ou se há alguma outra mais diferente dessas 3 que são as mais comuns. A Isabel ligou para a gente. Isabel, eu vou tentar traduzir aqui, não estou conseguindo. Como aparece clomitoma e qual a melhor forma de tratamento? Também não consegui detectar o que está escrito aqui não, viu Isabel? Se você puder ligar de novo, porque eu não vou conseguir detectar. Vou ver se a doutora aqui também. Médico é aquele negócio, às vezes as médicas, não sei, médica eu acho que tem letra boa. O médico nem tanto. Será que é xantoma? Xantoma? Acho que ela está perguntando como aparece o xantoma. Xantoma existe? O xantoma é uma erupção na pele de lípides. Forma uma manchinha, às vezes uma bolinha, ou às vezes muito comum aqui na área dos olhos, a gente vê algumas pessoas que têm uma linha amarelada, que é o xantoma, ou xantelasma, quando é na área dos olhos. E o tratamento para essa lesão é a retirada delas, retirada cirúrgica, é o melhor método. Tá. Com relação, por exemplo, você falou a relação de manchas, né? As manchas são diversos tipos, as pessoas realmente precisam sempre ir ao dermatologista a observar qualquer tipo de mancha diferente, é isso? Isso, é importante que a pessoa avalie suas pintas, os sinais que tem na pele. Na adolescência é normal as pintas crescerem às vezes em largura ou em altura, mas na idade adulta isso não é comum de acontecer. Então, uma mancha surgindo diferente, bem enegrecida ou diferente de uma que você já tinha, não é o padrão das suas manchas, é importante. Ou uma feridinha que não cicatriza, você tem um machucadinho, já passou umas pomadinhas, que já é muito comum a gente ver o pessoal em casa passando alguma pomada para cicatrizar, e aquela feridinha está ali há meses e não cicatriza. Pode ser o início de um câncer de pele. O Silvio, quem está tomando radioterapia, pode tomar sol? Depende do local. Se ele estiver fazendo a radioterapia no rosto
ou na mão, o ideal é ele proteger. Não é legal essa pessoa se expor ao sol como alguém que vai à praia ou que vai ao clube, bronzear a pele. Ele não precisa esconder essa área da pele totalmente do sol, até porque a gente mora num país tropical e isso é muito difícil. Mas ele vai usar protetor solar, usar chapéu, roupa, e se for na mão, por exemplo, tem algumas luvas que podem proteger, tem alguns tecidos hoje em dia que tem protetor solar incorporado à trama do tecido, então tem roupas com protetor solar. Vamos falar um pouquinho de cabelo. Cabelo é um assunto que interessa muito para a mulher, mas para o homem também, a questão da calvície. Cuidado com os cabelos e o que a dermatologia pode auxiliar as pessoas. Cabelo aparece bastante queixa de cabelo no consultório, uma preocupação para mulher, para homem, né? O cuidado com o cabelo, a gente sabe o básico, né? Cuidar da hidratação, a limpeza, higiene do couro cabeludo, é importante lavar o cabelo a cada 2 dias. E a queda de cabelo tem diversos fatores. Tem desde a queda de origem genética, que é a calvície feminina ou masculina, e tem quedas por questões de estresse, por baixa de vitaminas, tem a queda pós-parto, que é uma queda natural, que se reverte espontaneamente. Então, as gestantes, às vezes, não é tão comum no período da gestação, mas no pós-parto, quando ela está amamentando, ou às vezes até já parou de amamentar a criança, elas se preocupam com uma queda de cabelo acentuado que acontece. E isso geralmente volta ao normal naturalmente. Agora, para o homem, por exemplo, né, a gente tem essa preocupação com a calvície, a maior parte dos homens tem, e existem esses medicamentos que o homem sempre fala, nossa, parece que isso afeta a sexualidade, enfim, esses remédios e tratamentos para a calvície. Esses medicamentos, o medicamento, ele atua, esse que você está falando especificamente, ele atua no folículo piloso, diminuindo a ação da testosterona na calvície. Então, ele é o principal medicamento para a prevenção da calvície. Numa mulher em idade fértil, a gente não deve indicá-lo, a gente tem que ter cuidado para isso, mas para os homens ele pode ser usado. Essa questão da interferência na sexualidade masculina, tem estudos mostrando que tem cerca de 1% de efeito de diminuição da libido, do desejo sexual, e menos do que isso de realmente influência na função sexual do homem. É um medicamento que, quando está indicado, e a calvície é uma questão que incomoda bastante aquele paciente, a gente tem que avaliar os prós e os contras. Mas a taxa, a incidência desses efeitos é bastante baixa nas pesquisas que foram feitas. E o implante capilar também, que hoje se fala muito? O implante é uma medida de tratamento excelente para os pacientes que já estão com atrofia do folículo piloso, que não tem tanta chance de reverter o crescimento daqueles fios, porque tem muitos casos que a gente consegue fazer o fio voltar a nascer e a pessoa repilar aquela área do couro cabeludo. Mas para os casos que a pessoa não tem condição, algumas dermatoses com essas características, o implante é excelente. Tem técnicas modernas que o cabelo fica natural, não fica com aquele aspecto artificial. Mas isso se faz com dermatologista mesmo ou com esteticista? Com quem faz esses implantes capilares? Realmente são dermatologistas? São dermatologistas ou cirurgiões plásticos. A pessoa tem que ter a especialização na cirurgia do couro cabeludo e essa técnica que eu estou te falando é uma técnica mais elaborada. Você corta os bulbos bem fininhos, não fica aquele aspecto de cabelo de boneca, fica um cabelo bem natural. Então, algumas pessoas conseguem ter essa estrutura e tem no Brasil, em várias cidades, pessoas já com a técnica para poder fazer esse implante. Bem, a gente está conversando esse papo gostoso. Por falar em gostoso, né, a gente sempre lembra aqui do restaurante do Binho, que aos sábados tem aquela feijoada que a gente está mostrando para você e não vale a pena você só ficar olhando, não. Aos sábados vá aproveitar e saborear essa deliciosa feijoada do restaurante do Binho. Telefone lá para você, né, marcar, reservar, porque aos sábados é bem concorrida, 3721-0202, restaurante do Binho, que tem outros pratos no cardápio também que merecem a sua presença. E a gente teve a presença aqui, eu gostaria de deixar aí a doutora Ana para suas considerações finais aqui no Lado da Verdade. Vou te deixar também agradecendo a sua presença, né? Deixando aqui o presente do livro Veracidade
Quando você tiver tempo aí para ler nessas suas atividades, te agradeço. Muito Suas obrigada. considerações, obrigado, Ana, pela presença. As considerações principais dos cuidados com a pele são essas que eu falei, de procurar sempre o dermatologista quando você tiver alguma dúvida em relação à sua pele, não desmerecer o uso do protetor solar de forma nenhuma e nem ficar preocupado que ele não vai atrapalhar a absorção da sua vitamina D. Com as crianças e com os idosos, uma atenção especial, né? E um detalhe é que as crianças com menos de 6 meses não devem usar protetor solar. Então, essas crianças têm que ficar bem protegidinhas na sombra, com roupa, hidratar bastante, para todo mundo ficar bem feliz aí no verão. Ok, muito obrigado, então, a dermatologista Ana Graziela Ferreira, que nos trouxe muitas informações aí sobre os cuidados com a pele, né? E essa necessária busca pelo dermatologista sempre. Aliás, quantas vezes é bom ir ao dermatologista? Pelo menos uma vez ao ano? É mais ou menos essa... Isso. As pessoas que vão para uma avaliação preventiva, avaliar as pintas, uma vez ao ano. Ok. Então, muito obrigado aí à doutora Ana Graziela Ferreira, que esteve com a gente, e agradecimentos também especiais a você, razão da existência do Hora da Verdade, a sua presença com a gente todas as segundas-feiras, nesse horário das 9 às 10 da noite. Uma ótima semana para você, que Deus o abençoe sempre, como tem feito, e a gente se vê na próxima semana. Tchau.